A paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez nós queremos antecipar o estudo da escola dominical devido à fase roxa que nós estamos vivenciando e, portanto, com a fase novos regulamentos. Assim que a lição que será transmitida neste momento é a lição de número 12, correlacionado à data de 21 de março de 2021, que fala sobre a urgência do discipulado. O texto áureo está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz desta forma: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe, simplesmente eu vou mencionar, está em Mateus capítulo 28, versos 16 ao 20, e Atos capítulo 2, versos 42 ao 47, que você pode estar lendo depois na sua casa. Introdutoriamente falando, o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Bom, quando nós falamos a respeito de discipulado, o discipulado segue o evangelismo. Existem três obras ou trabalhos imprescindíveis na missiva da igreja. O primeiro é pregar o evangelho. Logo, discipular aqueles que hão aceitado ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E essas atividades devem ser acompanhadas com a oração. Então, nós podemos observar aqui que quando se trata do discipulado, é a segunda tarefa mais importante da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, os discípulos tinham essa missão de não somente pregar, mas também de formar, através do discipulado, o caráter de Cristo nas pessoas que se haviam convertido. É bem verdade que nem todo mundo é qualificado para poder fazer o trabalho de discipulado. Porém, todos são chamados para evangelização. Agora, para o discipulado, algumas pessoas são qualificadas para poder fazê-lo, porque isso implica um conhecimento das bases da nossa fé, o que podemos ver mais adiante nesta lição. E quando fala-se a respeito das bases da nossa fé, nós estamos falando a respeito das doutrinas sistemáticas que são regras de nossa fé e prática. Ok? O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, nós temos aí o significado que o discipulado vem de discípulo e discípulo significa aluno, seguidor, aprendiz. Quando Jesus Cristo começou a recrutar pessoas no seu ministério para ensiná-los ou para discipulá-los, tá? Todas as pessoas que se incorporavam ao discipulado do Senhor Jesus, elas passavam pelas águas batismais. Quando ela estava sendo batizada, ela estava se integrando
Não uma igreja, porque nem tinha, e sim ao discipulado do Senhor Jesus. Então, na época, as pessoas aceitavam a Jesus, logo se batizava para se tornar um aprendiz. Então, o aprendizado vinha depois do batismo, ok? Hoje, as igrejas fazem diferente. As pessoas aceitam a Jesus, passam pelo discipulado e depois são batizadas. Diferente. Mas o discípulo é um aprendiz, um seguidor. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 1. João capítulo 2, versículo 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. Na verdade, quando a gente faz uma breve comparação em relação à evangelização e discipulado, nós vemos que não é tão difícil cumprir a missão de evangelismo o tanto quanto é a de discipulado. Porque no evangelismo você revela o plano de salvação, o grande amor de Deus à pessoa ou às pessoas. E, portanto, muitas dessas situações caóticas, confusas, essas pessoas, ao levar essa mensagem positiva de ajuda, então as pessoas aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Mas o discipulado implica a renunciar muitas coisas, a mudar de vida, a mudar de atitude. E muitas pessoas têm dificuldades de entregar-se 100% ao Senhor Jesus. Vejamos, por exemplo, durante aproximadamente 10 meses, Moisés foi usado para operar os sinais no Egito. As pessoas ficaram convictas e o seguiram por uma jornada através do deserto até a terra da promissão. 10 meses. 10 meses foi suficiente para ele tirar o povo da terra do Egito. Mas 40 anos não foram suficientes para poder mudar o caráter dessas pessoas, as suas atitudes pecaminosas, que o livro de Números, entre outros, irão revelar muitíssimos. Então não é tanto difícil tirar a pessoa do mundo, mas é um grande desafio em colocar a vontade de Deus na vida da pessoa. Tanto é que muitos, infelizmente, não permanecem no cristianismo, renunciam ao discipulado, renunciam à fé, se apostatam da fé e passa a voltar aos seus antigos rudimentos, sua antiga forma de viver. Porque o discipulado implica em transformação, em renúncia, em abandonar a sua própria vontade para abraçar a de Deus. E muita gente tem dificuldade de viver essa realidade. A grande comissão, Mateus 28, 18 ao 20, é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, Mateus 28, 19, ou façam discípulos de todas as nações, conforme a Bíblia Nova Almeida atualizada,
é mateteuo, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que os seus novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28 e 20. Essa semana eu tenho feito uma gravação a respeito do livro de discipulado da EMAD. Portanto, entra muitas outras coisas mais. Mas a gente pode observar que em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus fala, portanto, ide aqui no grego poreutentes e poretentes, enquanto vão, Jesus já vê a igreja no original grego caminhando, fazendo a vontade dele. Só que nessa vontade dele, que é não só ir, eles deveriam te ensinar. Marcos capítulo 16, versículo 15, eles tinham que ir e pregar. Aqui fala ir e ensinar. Ou seja, lá nós vemos em Marcos uma expressão querigmática, a proclamação. Enquanto aqui pedagógica, ensinar. E não somente isso. Para poder cumprir isso aqui, o próprio discipulador, que tem que ser também discipulado, esse discipulador tem que ter feito muitas renúncias. Mateus 16, 24. Ele deve ser exemplo de renúncias, ele deve ser espelho para o seu discípulo, a fim de que o discípulo venha captar tudo o ensinamento que é transmitido e que também eles tenham como exemplo de vida cristã o seu discipulador. E ainda assim, o critério no reino de Deus não é que aqueles que vêm a Cristo e que são discipulados fica como eternos discípulos. A ideia bíblica é que ele se torne um discipulador. E isso, infelizmente, não é enfatizado em nossas igrejas pentecostais. A pessoa, na qualidade de discípulo, a observar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa deve se qualificar para ser discipulador e não eterno discípulo. Em outras palavras, a gente pode até dizer que estamos sempre aprendendo, mas aqui dentro do ideal do reino de Deus, ela tem que ser formada através do discipulado e depois se tornar um discipulador. Porque senão, essa pessoa, quando ela entende que ela é um eterno discípulo, vai arrumar depois muito problema, muita confusão. Não entendeu nada da proposta do reino de Deus. E aqui a gente vê em Mateus capítulo 16, versículo 24, onde se diz estas palavras, o desafio que Jesus transmite aos seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, esse quiser aqui, se alguém quiser, isso é condicional, tá? Não é ninguém obrigado a nada, mas eles deixam uma oportunidade onde a pessoa tem que escolher se ele quer ou não. Renuncia a si mesmo. É outro desafio. Tá? Renunciar. Deixar as suas próprias vontades, os seus caprichos, o seu querer que não tem nada a ver com o de Deus e abraçar a causa de Deus. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A responsabilidade para poder seguir ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Tome sobre si a sua cruz.
Cada qual tem uma responsabilidade, tá, no reino de Deus, a partir de quando ele decidiu seguir o Senhor Jesus Cristo, e logo entrar nessa empreitada de discipulado. Tá? O interessante é que Lucas vai dizer que essa cruz deve ser tomada a cada dia. Renunciar-se a cada dia. Morrer para si mesmo, para fazer a vontade de Deus, a cada dia. Tá? Esforçar-se para viver os propósitos de Deus a cada dia. Essa deve ser uma mensagem, então, vivida por cada cristão a cada dia. Então, Lucas ele é muito mais profundo do que Mateus em relação a esse convite que Jesus Cristo faz aos seus discípulos. A cada dia. Se você morreu ontem, tá, para o mundo, para si mesmo, você deve procurar de viver a cada dia para o Senhor Jesus, não somente ontem, mas hoje também, porque é uma luta diária. E Paulo entendeu isso em Gálatas 2:20, quando ele disse que já estava crucificado com Cristo e que não vivia mais a vida carnal através dos seus próprios sentimentos, senão que Cristo vivia através dele. E o 6,14, ele vai falar que o mundo já estava crucificado para ele. Então, ele estava morto para si mesmo e também para o mundo. E, em outras palavras, ele vivia inteiramente para Deus, para Jesus e a sua causa. Olha só. Ainda assim, nós podemos ver. Tá. Ponto 3. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Está dentro do corpo doutrinário de Jesus, que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14:26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Interessante que se a gente for fazer um levantamento nos evangelhos de tudo que Jesus ensinou, nada mais era do que os assuntos fundamentais da fé cristã. Tá? Ele falou sobre o Pai, embora nossa Bíblia está muito resumida, mas ele falou sobre o Pai, ele falou sobre ele mesmo, ele falou sobre o Espírito Santo, ele falou sobre as Escrituras, bibliologia, né? Ele falou sobre anjos, angiologia, ele falou sobre a sua vinda, principalmente a partir de Mateus 24, tá? E coisas que hão de acontecer, isso se trata de escatologia. Ele falou sobre a igreja, Mateus capítulo 16, eclesiologia. Ele falou sobre o Espírito Santo, João capítulo 14, capítulo 16, paracletologia. Tá? Ele falou sobre Trindade, falou. Ele falou sobre salvação, soteriologia, falou. Ele falou sobre o pecado e como, tá, que se trata de armatologia. E mais que podemos dizer? Então são praticamente 11 assuntos, né, que espraia as doutrinas fundamentais da nossa fé, sem contar o comportamento cristão, a ética, a vida moral, tá? Baseado, por exemplo, no Sermão do Monte, entre outras fragmentações durante o seu ministério, durante os seus ensinos. Tá?
Então, esses são os assuntos que devem ser transmitidos, que ele transmite ao seu colegiado. São assuntos que, de uma forma clara, deve-se também ser reproduzido no momento de formar discípulos. Tá? Porque esses ensinamentos são os que hão de fortalecer a fé e, além disso, também há de formar o caráter cristão na vida do discípulo, tá? Onde ele estará balizado, solidificado, para poder, então, continuar a sua jornada cristã e formar outras pessoas. Tá? Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, nesta pequena participação, é o seguinte. Um certo pregador, pregando na Argentina, em um estádio, onde muitas pessoas se converteram, depois de um tempo, o mesmo pregador volta à igreja que ele havia pregado, a igreja desse pastor anfitrião que o convidou para pregar um evento de multidão. Ele perguntou: cadê, pastor, aquelas almas que eu ganhei aqui? Ele disse: aquele dia você pescou, mas se você tivesse vindo me ajudado a limpar o peixe, certamente havia bastante almas aqui. Então, para que você veja que isso está corroborando que evangelizar não é tudo, mas o discipulado é uma missão mais árdua, demanda mais tempo, demanda paciência, onde você vai ouvir muitas vezes queixas das pessoas, tá? E muita gente às vezes não quer empreender tempo nessa tarefa. Por isso, então, a gente vê muitas pessoas se convertendo, mas infelizmente muitas dessas não permanecem. O pastor Valdir Bíssigo, que era um dos conselheiros da década da colheita, colheita aí dos decênio de 90 até o 2000, que fez um estudo sobre a cada 100 pessoas que aceitam a Jesus na Assembleia de Deus, apenas 5 nada mais, permanecem. Para você ver, 5 apenas, 5% em outras palavras dos que se convertem. Embora no Brasil, antes de pandemia, é claro, a estatística dizia que 600 pessoas por dia se convertiam. 600. Então nós podemos observar que o resultado atualmente é quase zero devido a essa situação. E dessas que se converte, se houvesse maior empenho de fazer o discipulado que Jesus mandou, por isso que a igreja primitiva se reunia todos os dias, inclusive nas casas, era para discipular. Algumas casas, é claro, era lugar de culto, mas muitas dessas para discipular, porque não tinha templo. O tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. A palavra, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do AT, Antigo Testamento, e depois pelos apóstolos do NT, Novo Testamento. 2 Pedro 3,2. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Quando Jesus disse que estes discípulos deveriam de ir
e ensinar todas as nações, quando já vemos Atos capítulo 2, versículo 42, onde a igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos, esta doutrina dos apóstolos eram justamente os ensinos que o Senhor Jesus Cristo havia ordenado a eles. Tá? Não era nada mais, nada menos. Quando Jesus disse, e ensinai a todas as nações, tudo aquilo que eu mandei vocês fazerem, que eu vos ensinei, nada mais, nada menos. Tá? Infelizmente, hoje nós vemos muitos evangelhos, tá? Além do que Jesus ensinou, e outros aquém do que Jesus ensinou. Isso é um perigo enorme, tá? De não ensinar tudo e às vezes ensinar o que Jesus falou e o que Jesus também não falou. É um erro muito grave e que pode custar o céu. Por isso, então, é necessário termos muita atenção no discipulado. As doutrinas que Jesus Cristo ensinou. Infelizmente, estamos vendo muitos teólogos por aí, com pseudas teologias, pseudos ensinamentos, onde, infelizmente, estão levando muitas pessoas à perdição. O Apocalipse já fala com respeito àqueles que é tirar algo do que está escrito no livro da profecia, que é o livro de Apocalipse, e que está em harmonia com os evangelhos, também lhe será tirado o direito da árvore da vida. Quem acrescentar, será acrescentado também as pragas descritas no livro de Apocalipse. Então é muito sério excluir o que Jesus falou e acrescentar o que Jesus não falou. Então nós temos a palavra, que era fundamental para a vida dos cristãos, tá? E que em sinônimo, essa palavra se trata das doutrinas fundamentais da fé cristã. Também havia uma outra coisa interessante que sobressaía entre eles, que era a comunhão, tá? Que no grego, koinonia, como um acordo. Havia um entrelaçamento mútuo desses irmãos, estavam hermanados um ao outro. Tá? O que apóstolos falava, eles obedeciam. Tá? Era uma igreja que estava bem padronizada nos ensinamentos, não somente cristãos, como também comportamentais, atitudes. Isso contribuiu que aquela igreja fosse uma igreja sólida, que também vivia em oração. E, portanto, Deus só ia acrescentando as almas para que fossem salvas, tá? Então, aquela comunidade cristã soube viver esses princípios. Aqui, essa comunhão entra muitas coisas, tá? Ajuda mútua aos mais necessitados, tá? As pessoas estavam de acordo em estar reunidos, não só unidos como os reunidos, tá? Havia uma proposta apostólica não somente de equiparar os irmãos a nível espiritual, mas também equipará-los a nível material, entre outras coisas, tá? Que todos tivessem tudo em comum. Então, isso era o bonito, a beleza desta igreja, que na verdade foi uma igreja que fez a grande diferença na sua época, devido a essa unidade que era enfatizada diariamente entre eles. Se você pegar esse Atos capítulo 2, 42 a 47, tá? Que era a forma deles viverem naquela época, você vai encontrar fragmentos destes versículos em outras partes das Escrituras. Você vai encontrar sempre oração, você vai encontrar sempre comunhão, você vai sempre encontrar ajuda, você vai sempre encontrar a alegria, tá? Você sempre vai encontrar milagres. Então, tudo isso, tá, que Lucas está falando aqui nesse exato momento, tá? Ele pegou um conjunto de tudo que acontecia e começava a explicar. Olha, aconteceu isso através da oração.
Olha, o povo foi ajudar o outro. Olha, o povo tá sendo doutrinado por Barnabé e Paulo lá em Antioquia. Então, essas coisas eram comuns naquela época, tá? Então, eles tinham um modelo de igreja, tá? E esse modelo de igreja contribuiu para saturar o mundo da palavra de Deus naquela época. Esse modelo custa muitas igrejas viver essa realidade hoje. Custa demais. A comunhão na igreja de Jerusalém, Atos 2,44, a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos, como Filipenses capítulo 2, versos 3, também 1 João capítulo 3, versículos 16 ao 18. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor, que em outras palavras já foi aqui mencionado. O serviço, que é uma palavra muito ampla nas Escrituras Sagradas, tá? Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo segundo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Então, você vai ver sempre no Novo Testamento, tá? Estamos falando do Novo Testamento. Vamos ver sempre o povo trabalhando. Não tinha ninguém preguiçoso. Todo mundo fazia, no mínimo, uma coisa. Todo mundo. Principalmente pregar o Evangelho de Jesus Cristo, como nós vimos na semana passada em Atos capítulo 8, versículo 4. Todo mundo, todos, tá? Não havia nomes específicos. Havia liderança específica, mas para pregar o Evangelho era um comprometimento de todos os irmãos. E Atos 8,4 nem menciona-se os nomes dos irmãos que faziam a obra de Deus. E olha só, se você pegar o resultado desses irmãos que não tinham nem nomes, tá? De que faziam a obra de Deus, são aqueles, por exemplo, que fundaram a igreja de Antioquia. Tá? Fundaram a igreja de Antioquia. Em outros lugares mais que eles foram dispersos. Tá? E nós vimos grandes resultados para você ver. Era tão impactante os testemunhos desses irmãos, a pregação desses irmãos, que gentios que não se davam com os judeus abraçaram a fé. Começa em Samaria, que o povo já estava helênico ali. Depois, muito mais helênico na Síria. Quantos conflitos não houve entre Síria e Israel? Mas o Evangelho anulou essas diferenças ou os problemas do passado. Trouxe cura a eles. Se pegarmos também outras localizações, nós vamos ver o Evangelho igualmente impactando cidades e nações, até continentes, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então o povo trabalhava. O povo trabalhava. E o nome do Senhor Jesus era glorificado. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação do crescimento espiritual de cada cristão. Aí nós temos crescimento espiritual, crescimento numérico, o exemplo da igreja de Antioquia. Aí você vê, primeiro, o discipulado, ele resulta em crescimento espiritual. E por quê? Porque é a palavra de Deus
que está sendo transmitida com base, tá? E a palavra de Deus, ela transforma. E se ela transforma, ela traz crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos um corpo de 5 ministérios, cujos quais contribuem para o crescimento espiritual, para trazer maturidade cristã. E quando falamos de maturidade cristã, não é um tempo determinado. Pode acontecer em pouco tempo, como também pode tardar muito. Que há pessoas que, infelizmente, têm muita dificuldade de entender as coisas que, na verdade, são boas, mas têm dificuldade para... tem facilidade para aprender coisas que não são boas. Tá? E tudo aqui também está relacionado à praticidade. Quando eu pratico aquilo que eu ouvi, então aquilo provoca experiência, traz crescimento, não somente para o reino, mas também para a minha vida, tá? E aí então eu vou crescendo com esses serviços que são realizados na obra de Deus. Quando a pessoa não pratica aquilo que ele ouviu, então, infelizmente, essa pessoa ela tem dificuldade para crescimento espiritual. E até mesmo quando vem a tempestade, pois a sua casa está fundamentada sobre a areia, não sobre a rocha, ela pode desmoronar. Crescimento numérico, tá? Um grande pregador, muito tempo atrás, que pregou até no Belenzinho, chegou e disse: vamos ver a ficha de André. André ganhou Pedro lá no Pentecoste, ganhou quase 3.000, arredondemos, 3.000. Então, a ficha de Pedro tem 3.000 pessoas. Vamos ver de André. André levou Pedro para Jesus, mas Pedro levou 3.000, então 3.001. Isso é uma conta errada, uma matemática equivocada, porque o resultado não dá 6.001, o resultado dá 3.001. Foi grande coisa que André fez, levar Pedro até Jesus? Sim, foi. Depois Pedro leva quase 3.000, tá? Claro que foi. Mas não significa, entendeu, que Pedro conquistou mais almas do que André. Essa matemática está completamente furada. Entende? Mas, independente disso, tá? Nós vemos crescimentos numéricos. E é comum nós encontrarmos. E muitos aceitaram a fé, e os sacerdotes obedeciam a fé, e os irmãos de Antioquia aceitaram a fé, e os de Bereia eram os mais nobres do que os de Tessalônica. A gente vai encontrar que os de Tessalônicas aceitaram a fé, que em Atenas somou-se Priscila e Áquila. Então, a questão numérica ela era crescente. Teve problemas, houve divisões, sem dúvida, tá? Isso é normal que aconteça. Porém, a Bíblia mostra uma matemática sempre crescente no reino de Deus e para a glória de Deus. Então, quando a gente prega o Evangelho, o resultado virá pelo Espírito Santo. Não se preocupe com o resultado, se ocupe em pregar o Evangelho e discipular. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é você. Senão vou te chamar de Espírito Santo. João 16:8. O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tá? Essa é a missão dele. A minha e a tua, evangelizar e discipular. E aí, nós temos um claro exemplo da igreja de Antioquia, que como eu já falei, a igreja de Antioquia,
ela foi fundada por cristãos anônimos e que depois, quando a igreja se inteira da fé desses irmãos da Antioquia, para lá começa a mandar um grupo proeminente de ministros. Ágabo foi lá confirmar. A gente vê também Barnabé indo lá confirmar. Depois a gente vê Barnabé buscando a Saulo para discipular os irmãos por volta de 1 ano. Olha só que interessante. O discipulado foi por volta de 1 ano. Sabe por que nessa cidade eles foram chamados de cristãos? Ou seguidores de Cristo? Porque naquele discipulado a ênfase era Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria. Jesus é Deus. Jesus ensinou a fazer a vontade do Pai, que Jesus opera milagres, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus vai voltar, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o fundamento da nossa fé. Todo esse assunto. Que Jesus Cristo irá para julgar os ímpios. Então, só sobre Jesus, tá? E, portanto, Jesus Cristo. E, portanto, eles foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, seguidores de Cristo. Assim que, irmãos, fica para nós o desafio de não somente evangelizar. Todos podem fazer. Mas também, o maior desafio fica ainda em evidência. A demanda é grande e precisamos também discipular. Embora a escola dominical trata-se de um departamento que também é um departamento discipulador, tá? Porém, a gente pode notar que ainda não está cumprindo a função que Jesus ordenou, porque só está discipulando, mas não está formando de todos aqueles, não tem um prazo tampouco estabelecido para que os que estão ali também possam um dia ser discipulador. Não está vendo esse lado. Então, fica aí esse desafio e que nós possamos aí aceitá-los. Eu fiz muito discipulados com o livro 1 por 1, tá? Muito tempo atrás. Faço através da escola teológica, entendeu? Tem sempre gente que me anda telefonando constantemente, até pregador pedindo sermão direto. Tá? Mas para muitos eu já não dou mais não. Porque na hora da oferta esquece de mim. Então é o seguinte, aí sim que façamos o que Jesus mandou. Discipulemos para a glória do nome do Senhor. Você foi discipulado. E quem você já discipulou? Responda para si mesmo, que Deus abençoe grandemente. Em Cristo Jesus. Amém.